Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Beatriz Freire, eu sou pediatra, pesquisadora em desenvolvimento neuropsicomotor infantil e terapeuta de famílias. Quando eu converso com os pais sobre disciplinar com respeito, sem bater, eu me baseio em vastos estudos das neurociências que comprovam que criar filhos com respeito mútuo, com conexão e amor dá certo. Dá certo com todas as crianças, pois essa abordagem ela busca entender os desafios do comportamento infantil como uma oportunidade de aprendizagem. E é um caminho sem volta, é um caminho de respeito mútuo entre pais e filhos que vão perdurar pela vida adulta. Eu tenho muita experiência de 30 anos, né, clinicando e observando os efeitos de cada tipo de educação nos adultos que vão se formando. E hoje eu trago para os pais um seguinte desafio. Vamos começar a criar filhos que no futuro não precisem se recuperar de sua infância? Você às vezes já pensou em ter um controle remoto para interromper o comportamento do seu filho com aquele clique de um botão, né, antes que as coisas comecem a ficar fora de controle? Há algum tempo atrás, eu comprei um cavalinho de borracha para ajudar a entreter as crianças no meu consultório, que estava guardando as consultas. É um cavalinho laranja, listradinho de listras coloridas, e as crianças simplesmente adoram, desde os menorzinhos até os marmanjões. Ele veio com uma bateria que fica entre as orelhinhas. É uma bateria que, quando você liga, ela se ilumina, pisca, né? E quando apertada, além de acender as luzes, se ouve um som, né? Um som de como se fosse um cavalinho cavalgando, né? Aquele som, pocotó, 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 pocotó. No princípio, quando eu comprei esse cavalinho, era divertido, né? E eu me divertia vendo a alegria das crianças, cavalgando o tal burrico, ao som desse tal pocotó. Mas com o tempo foi ficando impossível atender às demandas dos pais, dar atenção devida durante a consulta e ainda ter que lidar com aquela barulheira, né? Então eu decidi fazer uma pequena cirurgia rápida e efetiva e arranquei a bateria do burrico. Você já se pegou imaginando como às vezes seria ótimo que seus filhos também tivessem baterias que fossem removíveis? Mas esqueça o controle remoto e as baterias. Vamos nos contentar com uma simples pausa, um pequeno momento para você respirar, para você se conectar, recuperar o seu juízo e descobrir a melhor maneira de lidar com as situações do dia a dia com a sua criança sem explodir. Como nenhuma dessas fantasias de arrancar bateria ou desligar controles tem chance de se tornar realidade, eu vou propor para vocês algumas estratégias para você se controlar, não gritar com as suas crianças, mesmo quando você estiver com a sua própria bateria no final. Sabe quando tá aquele end ali, ó? Para isso eu vou te pedir, na hora que você estiver tranquilo, né, fora daquele borbulhão do dia a dia, né, pegue um papel nesse momento de tranquilidade e anote uma lista de respostas ou comandos possíveis que você gostaria de dar aos seus filhos quando você estiver com raiva ou sob muito estresse. Fazer essa lista já foi provado que aumenta substancialmente as suas chances de sucesso em não gritar com suas crianças, de se estressar e de terminar acabando com seu dia. Hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas de disciplina não punitiva e a gente vai passar uns minutinhos analisando alguns exemplos de cenários em que elas funcionam muito bem. Dessa forma, quando chegar a hora de você reagir,
e você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde isso acontecerá, você já vai saber na ponta da língua encontrar uma resposta suave e apropriada, sem precisar pensar muito ou queimar seus neurônios. Que tal você ajudar a aumentar essa lista, compartilhando suas técnicas favoritas aqui embaixo nos comentários? A primeira técnica que eu vou ensinar é a técnica de oferecer opções. Quando você dá para os seus filhos opções em vez de comandos, onde eles invariavelmente vão responder não, é menos provável que você acabe na situação típica de estresse familiar. Isso tende a evitar o não como resposta, bem como toda aquela luta insana para você conseguir o que deseja. A escolha, ela capacita as crianças. Nesse momento, além de escolher a harmonia no seu relacionamento com seus filhos, você está oferecendo a eles uma ferramenta valiosíssima para o resto de suas vidas, que é a possibilidade de fazer escolhas. Mas é claro, você tem que verificar se você está de boa com essas duas opções. Não dê a seu filho uma escolha que você não possa cumprir, pois isso vai fazer com que você não seja mais confiável aos olhos deles. Essas escolhas não precisam ser muito complicadas. Apenas perguntar a elas como elas querem fazer algo que você quer que elas façam. Isso pode ser muito eficaz. Um exemplo, em vez de você ordenar, corre menino, coloque a roupa, estamos nos atrasando. Fale gentilmente, e aí, vamos colocar primeiro o tênis ou o agasalho? Isso fará com que eles se aprontem com muito menos confusão e com mais rapidez. Eu tenho um pacientezinho que sempre dá muito trabalho para ser examinado nas consultas. A mãezinha promete dar um prêmio, dar lanche no final da consulta, tenta distraí-lo de todas as formas, mas não tem nada que o convença. Da última vez, na hora de examiná-lo, eu apenas disse, e aí, Felipe, quem vai examinar o coração do outro primeiro? Eu ou você? Aí eu tenho lá uma caixinha de doutorzinho, né, que vem com os aparelhos médicos de brinquedo, e eu abri a caixinha e ele já veio correndo para me examinar. A partir desse momento, a consulta rolou tranquila, sem choro, sem estresse, sem chute, sem gritos. E no final ele saiu todo feliz, eu ainda coloquei nele uma medalha de coragem no peito. E eu acredito que a partir de agora eu nunca mais vou ter que passar por esse estresse durante a consulta dessa criança. O que eu mais amo nessa técnica é que você promove a independência da criança e ainda mantém as rédeas. As crianças adoram a autonomia e você vai ver como funciona. Pode parecer inconsequente perguntar a uma criança se ela quer um copo de leite ou cheio ou pela metade, um ovo frito ou cozido. Mas para a criança, cada pequena escolha representa uma oportunidade a mais de ter um pouco de controle sobre a própria vida. Tem muitas coisas que as crianças devem fazer e não é difícil entender porque elas se tornam, às vezes, reticentes e teimosas. Como você falar, pare de bater na mesa, você tem que tomar seu remédio agora. É hora de dormir, vá agora. Ao invés disso, se você puder oferecer à sua criança uma escolha de como fazer alguma coisa, muito mais provavelmente essa escolha é suficiente para reduzir a chance dela ficar ressentida ou teimosa. A segunda técnica que eu vou passar para vocês é a técnica de criar um ambiente positivo. As crianças nascem com uma curiosidade que é saudável e natural e elas necessitam de ter liberdade para explorar seguramente o ambiente. E é importante a gente não inibir esta curiosidade natural, né, e reprimir as crianças constantemente. Não toque nisso, não toque naquilo.
isso vai inibir o desenvolvimento das crianças. E é até interessante que agora, na vigência dessa pandemia, as crianças não, quando saem, né, as mães ficam desesperadas, porque criança toca em tudo. Criança, para reconhecer, para se familiarizar com qualquer coisa, ela tem que tocar, né? À medida que as crianças ficam mais velhas, esse instinto, né, natural vai mudando para um instinto mais de expressar a sua individualidade e tentar transpor os limites. Nesse estágio, a criança torna-se essencial, né, que você dê à sua criança a liberdade que ela procura, mas que coloque limites bem definidos. Com crianças mais novas, colocar as coisas quebráveis da casa fora do alcance diminui o estresse para os pais e para as crianças. A sua criança não ficará ouvindo não o tempo todo e você vai ter mais paz de espírito, né? Sabendo que elas não estarão se expondo a riscos. Com crianças mais velhas, dar clareza no que é aceitável ou não é a chave. Por exemplo, sim, você pode ir à festa sozinho, mas nós vamos fazer um combinado de festas aqui em casa. Cada vez que você violar o combinado, você vai perder o seu privilégio de ir a festas conforme a gente combinou por um tempo. Dessa forma, você vai motivar o seu adolescente a voltar no horário que você combinou, não usar bebidas alcoólicas, etc. É muito melhor fazer isso do que proibi-lo de ir à festa. Nesse caso, ele poderá tentar te enganar, que vai dormir na casa de algum amiguinho, envolver-se em brigas e até em acidentes de carro. Isso vai evitar também que um ambiente familiar vive em constante pé de guerra, não é assim? Se você usa a palavra não com parcimônia, as suas crianças vão estar mais atentas quando você realmente precisar utilizar essa palavra. Portanto, quando for possível, faça um esforço consciente para usar palavras positivas, a fim de evitar um mau comportamento. A terceira técnica é uma técnica de você ensinar a seu filho sobre emoções. Nunca é cedo demais para ensinar os nossos filhos sobre expressar suas emoções. Não entender o que está acontecendo é uma das principais razões para que uma criança não se comporte bem, né? Para que uma criança faça birra, para que a criança adquira um comportamento incontrolável. As crianças, elas precisam aprender a nominar os sentimentos, para que elas possam entendê-los. Então, para crianças menorzinhas, você pode fazer um cartaz com esses emoticons, e mostrando que é alegria, tristeza, ansiedade, quando está bravo, né? Faça um exercício para que ela possa começar a reconhecer esses rostinhos. E até teve uma mãe que fez com o próprio rostinho da criança, né? Quando ela estava com raiva, quando ela estava chorando, quando ela estava feliz. E isso é muito interessante e ajuda a criança a entender as suas emoções. Para as crianças que são maiores, você pode ensinar um vocabulário de emoções. E isso vai enriquecer as palavras, o vocabulário da sua criança, né? De maneira que ela possa conseguir se expressar apropriadamente na vigência daquela emoção. Os sentimentos são as raízes de todos os comportamentos. As crianças, elas precisam saber o que sentem antes da gente pedir a elas que se controlem, que tenham controle sobre suas emoções. Uma quarta técnica que é bem interessante, e às vezes os pais se assustam, mas funciona muito, é ignorar o mau comportamento. Pessoal, vocês têm que aprender a escolher as batalhas que vocês vão travar com seus filhos. Embora essa não seja uma técnica de disciplina positiva para você usar com frequência, ela funciona muito bem, né, para problemas menores. Por exemplo, se o seu filho
brinca com o que ele não deveria, por exemplo, tá brincando com os carrinhos da coleção do papai. Papai coleciona carrinho, fusquinhas de brinquedo. E ele vai lá brincar com os carrinhos do papai. Às vezes é melhor você ficar de olho na sua criança. Se ele estiver tranquilo, seguro e feliz, na hora que ele se desviar a atenção desses carrinhos, tire os carrinhos, mova-os para fora do alcance dele. As crianças pequenas, elas têm um tempo de atenção muito curto e utilizar essa técnica pode ser bem tranquilo. Prestem atenção num detalhe, gente. Nós não somos um policial e agir como um pode ser muito desgastante. Então, a gente precisa dar a nós e aos nossos filhos a chance de ter uma pausa, de respirar. As crianças serão crianças e, sinceramente, nós também não precisamos desse tempinho para respirar? Enquanto a gente usar isso corretamente, a gente pode criar e desfrutar de uma atmosfera, de um ambiente mais descontraído em nossas casas. Às vezes, as crianças só estão buscando atenção negativa. Quando você ignora o mau comportamento, você tira dela a diversão, né? E reduz o incentivo para se envolver nesse tipo de comportamento futuro. Uma quinta técnica que é bem interessante é o uso de mediadores fictícios, né, de brinquedos. Com crianças pequenininhas, usar um boneco para ensinar o comportamento positivo ou mediar uma briga entre essa criança e algum irmão é muito positivo. Um terceiro, que seria o boneco ou um fantoche, ele pode ajudar a acalmar as coisas e dissipar a tensão. Escolhe um momento tranquilo para um show de marionetes mais rápido, né? Modelando o comportamento que você quiser. Ou não precisa ser um boneco de verdade, boneco caseiro, fáceis, bonecos com colheres, com um pauzinho de picolé, o boneco de prato de papel, ou até utilizar uma meia, funciona muito bem. Você pode utilizar o jantar para modelar hábitos alimentares positivos através de um fantoche. E as crianças adoram shows criativos, né? E com bônus, elas se comportam durante esse show e durante o jantar. Eu não sei se vocês sabem, mas a parte mais tensa para um pediatra durante uma consulta é o momento de examinar a garganta das crianças. Além de incomodar bastante, muitas vezes, quando a gente vai examinar a gargantinha, o reflexo do vômito ele é acionado. E as crianças entram num estado de pavor, estresse, e o ambiente todo fica tenso. Criança, pai, mãe, pediatra, secretária, é uma loucura. Em minha clínica, há alguns tempos, né, eu tenho um fantoche, que é de um jacaré, o Zezé, que sempre apresento às crianças antes dessa parte aí de abrir a boca. Aí ele abre um bocão muito grande, eu mostro os dentes, mostro a língua, eu mostro que ele não chora, eu mostro que ele não morde. E com isso, na maioria das vezes, eu consigo a cooperação das crianças para fazer essa atividade, né, tranquilamente. E esse procedimento que é tão temido acaba virando uma brincadeira. Com crianças mais velhas, use as notícias ou eventos atuais como mediadores que facilitam as conversas difíceis. Por exemplo, converse com seus filhos sobre os distúrbios que estão acontecendo no mundo ou em sua cidade. É uma ótima maneira de você expor e conversar sobre racismo, diversidade, tumultos, política e outros tópicos mais difíceis, né? Discuta isso revendo uma variedade de perspectivas, do ponto de vista de sua família, dos valores que você quer ensinar aos seus filhos, de uma perspectiva mais ampla do que o assunto em questão significa para a sua comunidade, do equilíbrio entre o poder e responsabilidade, etc. Ninguém gosta de ficar ouvindo palestra o tempo todo. E adolescente, principalmente, não gosta.
E parece que alguns pais pensam que de tanto pregar, falar com seus filhos, eles vão ouvir. No entanto, um terceiro, especialmente um personagem fictício ou alguém de uma mídia confiável, pode transmitir uma mensagem com muito mais eficiência e com muito menos resistência para o seu filho. Eu até abro um parênteses aqui para chamar a atenção para os youtubers, muitas vezes que são despreparados e até irresponsáveis no que pregam, mas talvez sejam os personagens mais ouvidos pelas crianças e adolescentes nos dias de hoje. Técnica número 6, né? Brincar de detetive. Procure entender por que seu filho está agindo daquela forma. Existem horários do dia ou atividades específicas em que é mais provável que ocorra esse comportamento desafiador? Outras crianças ou adultos próximos poderiam ser um gatilho para esse comportamento? Existem condições ambientais que podem ser um fator, assim como, por exemplo, muito calor, muito frio, um lugar muito cheio, muito barulhento, muito caótico. Ou algumas dessas circunstâncias, como a criança está doentinha, está com alergia a alguma coisa, a mudança, né, da alimentação, a mudança de medicamentos, fome, festas ou multidões, mudança de cuidador, fadiga, mudança de rotina. Veja, eu citei esses exemplos, né, mas você tem que se concentrar, né, em ser o detetive para ver se você consegue encontrar a fonte da birra antes de tirar conclusões precipitadas. As circunstâncias, elas podem influenciar o comportamento. Portanto, quando você examina as questões externas, você pode evitar explosões futuras. Uma outra boa ideia pode ser registrar a que hora do dia o comportamento ocorre. Você pode usar as seguintes palavras: antecedente, comportamento e consequência, que eu chamo de ACC, para ver se você consegue identificar um padrão. Quando você notar em torno de uns 10 incidentes, você vai poder observar um padrão que esteja causando o comportamento do seu filho. Por exemplo, antecedente. Você pediu o seu filho para fazer o para casa. C, comportamento. Ele disse não e saiu da sala. C, consequência. Ele foi assistir TV. Então, você vai anotando isso para você ter uma melhor ideia do que o faz comportar assim, do que desencadeia esse comportamento e o que faz que ele mantenha esse comportamento. Com os filhos mais velhos, você pode incluí-lo no processo de descobrir o que está incomodando, né? Se a sua filha chora para dormir, aprenda a tirar um minuto e pensar, por que ela está chorando? Nunca deixe de checar, né? E pensar, o que pode estar causando esse comportamento? O comportamento serve como uma função. Se você conseguir descobrir o que causa o comportamento, você vai conseguir descobrir como vai poder detê-lo, né? Paralisá-lo. Mas para descobrir a causa do comportamento, a gente nunca pode deixar de esquecer o mantra, que eu sempre repito com meus pais e mães: conexão, conexão, conexão. Conecte com seu filho. A 7ª ferramenta que pode ajudá-los é a ferramenta da consistência. Verifique se você é consistente em sua disciplina. Seu filho precisa saber o que é e o que não é aceitável. Você pode observar o comportamento deles, mas você pode ter certeza que eles observam o seu 24 horas por dia. Mantenha sempre os mesmos horários para dormir, fazer refeições e se divertir. Quando você precisar fazer uma alteração nesses horários, avise o seu filho com antecedência. Então, por exemplo, hoje você não vai na natação porque a mamãe tem uma reunião. E aí eu vou te deixar na casa da vovó. Avise com antecedência.
Isso prepara a criança para uma rotina um pouco diferente e, com sorte, isso vai impedir uma cena. Para uma mudança importante, como mudar de casa, o nascimento de um irmão ou a morte de alguém chegado, você pode fazer um livrinho caseiro com folhas e depois você pode reler. Isso pode ser imensamente útil. Por exemplo, se você estiver se mudando, você pode colocar uma fotografia da casa onde vocês moram, né? Dos móveis, da criança sentada em alguns lugares e brincando. E depois você faz uma fotografia da casa nova, do bairro novo, de como vão ser as coisas lá. Anote o que vai acontecer nessa mudança, né? A questão das caixas, o caminhão de mudança, e vocês depois recolocando tudo na casa nova. Isso vai dar à criança uma compreensão do que está acontecendo e vai evitar inúmeros problemas de indisciplina. Crianças são muito maleáveis, mas às vezes têm muitas dificuldades com mudanças. O filho de uma paciente meu diz para os pais, né, que não ia de forma nenhuma ser o pajem da tia no casamento. E já estava tudo combinado. E como ele era um menino muito sociável, muito comunicativo, os pais não entenderam a causa, né? E depois eles pensaram bem, eles descobriram que essa criança nunca tinha ido a um casamento, né? Nunca tinha visto uma cerimônia de casamento. E aquela questão de ter que atravessar a nave segurando uma aliança no meio de muitas pessoas, isso assustou a criança, né? E aí os pais se sentaram e explicaram como seria o casamento, como seria a cerimônia. E depois de entender como seria, ele se acalmou e participou muito alegre, adorou, inclusive, ser o pajem desse casamento. Gente, as crianças, elas prosperam na rotina. Eu insisto com isso, porque isso é uma grande verdade. Se eles sabem o que está por vir, eles são menos propensos a se comportar mal. Então, gente, rotina, rotina, rotina. E fale a verdade, você mesmo. Você não se comporta melhor, por exemplo, quando você sabe por que seu cônjuge está emburrado e teve um dia difícil? A oitava técnica que eu vou ensinar a vocês é a técnica do desvio da atenção. Desviar a atenção é uma ótima ferramenta para você usar com crianças pequenas. Os pequenininhos, né, têm um período bem curto de atenção e você pode usar isso em sua vantagem. Você pode distraí-los do que quer que eles estejam se ligando naquele momento, se irritando naquele momento. Em vez de ceder, encontre algo novo para fazer ou fale sobre o que possa interessar o seu filho. Se o comportamento do seu filho começar a dar nos seus nervos, leve-o para outra sala. Ou saia para dar um pequeno passeio, um pouquinho de ar fresco. Sempre vai ajudar você a relaxar e a seu filho a se comportar melhor. Com crianças mais velhas, você pode precisar ser mais estratégico. Se você receber, por exemplo, queixas constantes de que seu filho não está se comportando bem na escola, está inquieto, bagunçando na sala de aula, você pode inscrevê-lo, por exemplo, numa equipe esportiva. Isso vai ajudar a canalizar parte dessa energia, né? Lembrem sempre o caso do Michael Phelps. O professor dele do ensino médio queixou-se para a mãe dele que ele não conseguia se concentrar. Acho que foi na 6ª série, né? Que ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a mãe dele e os professores ajudaram ele a canalizar esse excesso na natação, né? E com isso eles foram capazes de vencer o problema, né? Vencer as probabilidades e ele subir a alturas no esporte sem precedentes, né? Quantos recordes ele bateu? No final é assim que tudo se resume.
Ninguém é perfeito, mas todos podemos tentar ser um pouquinho melhores. Não importa que a gente tenha a resposta perfeita para todas as situações. Ao tomar conhecimento dessas técnicas, a gente pode mudar cada dia mais um pouquinho e para melhor o comportamento dos nossos filhos e trazer harmonia, paz e tranquilidade para os nossos lares. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos esse vídeo, curta aí embaixo, dá um ok e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima.